Galerinha, vamos lá, né? Pessoal, ó, a gente vai continuar o nosso conteúdo. Esse, se Deus quiser, é o nosso último conteúdo, tá certo? Para nossa prova, que vai ser na outra semana. E aí eu vou estar só esperando para a próxima aula o trabalho de vocês e depois vai ser revisão já dos conteúdos, tá bom? Bom, o nosso conteúdo de hoje é proporção. Já é uma continuação da razão que a gente falou anteriormente, certo, galera? E assim, esse conteúdo é um conteúdo complementar. Então, o que é complementar? Ele vai necessitar do outro, que é de razão, para poder você fazer esse. Se você não tem o conteúdo, se você não entendeu, ou se por um acaso você perdeu a aula, assista o vídeo que eu falei, tá? Sobre razão, que eu expliquei como é que é feita, para que serve e tudo mais. E depois volte aqui e assista isso. Se perdurar, se continuar alguma dúvida, você me pergunta, tá certo? Eu vou estar pronto para lhe responder, tá certo? Mas bom, vamos voltar para cá, né? Gente, eu tenho aqui um exemplo. E primeiramente eu tenho uma definição, certo? A definição é essa daqui, ó. Ok? Essa definição, ela diz a seguinte coisa. Ela fala que a proporção é uma igualdade, olha aí, guarde essa palavra, entre duas razões. Guarde também essa parte. O que quer dizer? Isso aqui quer dizer que a proporção, ela é uma igualdade, então você vai usar o sinal de igual, certo? Entre duas razões. Então aqui vai ter uma fração e aqui do outro lado vai ter uma outra fração, onde cada uma vai representar uma razão, ok? Essas duas aqui, elas vão ter o mesmo resultado. Ah, como assim, professor? Eu vou explicar para vocês a partir desse exemplo, tá? Vamos ler o exemplo. Supomos que um tanque, aqui tá junto, mas é separado, tá? Ó. Que um tanque de um carro de 50 litros, preste atenção, 50 litros, foi posto 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina. Então aí nós temos uma razão, onde primeiro foi colocado 10 litros e depois foi colocado 40 litros, certo? Vocês percebem que somando os dois valores dá 50 litros, né? Então aqui é um total. Beleza. Em outro tanque, agora de 60 litros, esse era o de 50, tá? 50 litros. Foi dividido nessa proporção. O de 60 litros foi colocado, olha aí, 60 litros. Ele foi colocado 12 litros de etanol e 48 litros de gasolina. Observando essas duas razões, o que é que a gente pode destacar? A gente tem como destacar que as duas razões têm o mesmo resultado. Como assim, professor? Vamos lá. A olho nu, que é na primeira vista que você está olhando, você não consegue ver isso. Mas se você simplificar as duas frações, certo? As duas razões, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Vamos fazer de uma por uma, tá certo? Essa daqui, a primeira, do tanque de 50 litros, você pode simplificar ambos os casos por 5.
a gente vai ter 10 dividido por 5 é 2. E 40 dividido por 5 é 8. Opa, mas aqui eu ainda posso simplificar por 2 ambos os números. Aqui 2 dividido por 2 é 1. E 8 dividido por 2 é 4. Aqui eu já parei, não posso mais simplificar. Então, esse tanque de 50 litros, ele foi dividido em 10 litros de etanol e 40 de gasolina, onde tem uma proporção de 1 para 4. Uma razão de 1 para 4. Como assim uma razão de 1 para 4? Quer dizer que a cada 1 litro de etanol, o proprietário do veículo colocou 4 litros de gasolina até encher o tanque, beleza? Então, por isso que deu exatamente o valor de 50 litros. 10 litros de etanol, ele colocou 40 litros de gasolina. Será que vai dar a mesma razão, né, o mesmo resultado da razão aqui no segundo exemplo? Bom, se eu disse que as duas são iguais, tem que dar esse mesmo resultado. Mas vamos ver se chega lá, né? Bom, a gente vai simplificar aqui agora. Vamos começar por 4. Simplificando por 4, a gente vai ter o resultado de 3 sobre... Olha aí, aqui também foi simplificado por 4, tá? 48 dividido por 4 dá 12. Mas aqui, eles dois eu ainda posso simplificar por 3. Eu vou ter o resultado de quanto? 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. Opa! Igual, não é verdade? Vejam, percebam, tá certo? Que mesmo eu representando, tá certo? Ó, 2 tanques de gasolina diferentes, com valores diferentes, ó, tamanhos aqui diferentes, eu consigo colocar uma proporção igual, tá? Para ambos os tanques. Então, o que a gente pode colocar para representar a proporção? A gente pode dizer que 10 sobre 40 é igual a 12 sobre 48. Não é verdade? Isso aqui é o que nós chamamos de proporção. São duas razões com uma igualdade, separadas com uma igualdade, que foi exatamente o que a definição nos disse. A proporção é uma igualdade entre duas razões, certo? Então, para vocês verem como é um conteúdo puxando o outro. Se você não sabe o que é uma razão, que é exatamente uma fração que designa uma divisão, onde você representa dois valores que são utilizados em um mesmo recipiente. É a mesma coisa aqui. Você está vendo que são duas substâncias, o etanol e a gasolina, utilizados em um mesmo recipiente, certo? Que é o tanque de 50 litros. Esses dois valores, eles têm uma razão entre eles, que é 1/4. A cada 1 litro de etanol, eu coloco 4 litros de gasolina. O que é que a proporção me fala? É que em outro tanque, outro dono desse carro aqui de 60 litros, tá? Usou a mesma proporção, 1/4. Ele colocou 1 litro de etanol para cada 4 litros de gasolina. E aí formou os seus 60 litros do tanque
e utilizou a mesma proporção do outro tanque. Beleza? Percebam que isso é muito comum, tá? A gente utiliza isso no dia a dia. Porém, não percebemos. Eu não sei se os seus pais têm, não sei. Mas normalmente uma pessoa que tem carro, e esse carro é um carro flex. O que é que significa um carro flex? Um carro flex, ele significa que ele pode ser usado com álcool como com gasolina. Ele recebe os dois combustíveis e ele pode andar ou usando somente o álcool ou usando somente a gasolina. O que é o álcool? Gente, o álcool é exatamente o etanol, tá certo? É chamado de álcool, mas, né, digamos que a gente chama muito de álcool, mas lá tem o nome etanol, tá bom? Enfim, as pessoas hoje em dia, elas sempre chegam para um posto e pede: coloca 10 litros de etanol e coloca 30 litros de gasolina, porque eu vou viajar. Normalmente, quando uma pessoa enche o tanque dessa forma, é porque ele vai viajar, precisa de muito combustível, certo? Eu vou viajar. Qual foi a proporção que ele utilizou? Qual foi a razão? Ele utilizou 10 por 30. 10 litros de etanol para 30 litros de gasolina, certo? Qual é a proporção dele? 1/3. Se você simplificar os dois aqui por 10, ó, vai dar 1/3. Então quer dizer que a cada 1 litro, certo? A cada 1 litro de etanol, ele colocou 3 litros de gasolina. Alguns carros, dependendo do tamanho deles e dependendo do modelo, eles têm tanques com capacidade diferentes. Tem carros que só tem 40 litros. Se você perceber aqui, são 40 litros, né? São 10 litros de etanol e 30 litros de gasolina, juntando dá 40 litros. Então depende muito do que você está utilizando, tá certo? Não é porque você está utilizando aqui uma proporção de 1/3 que o outro carro também não vai poder utilizar, tá certo? É simples assim. Mas, gente, tem algumas outras informações que eu quero destacar da proporção. Eu venho já. Bom, galera, proporção, página 186, a gente fala ainda de alguns pontos, tá? Que eram os pontos que eu queria destacar aqui para vocês. Bom, dados 4 números não nulos, vamos destacar. Não nulos, o que é não nulos? Não é 0, tá? Não nulos não são 0, tá certo? Esses 4 números aqui podem ser qualquer número, porém não podem ser 0, beleza? Formam uma proporção, tá aqui essa proporção, ó, onde o A e o B formam a primeira razão e o C e o D formam a segunda razão, certo? Como se lê, certo? A proporção se lê da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D, ok? Então, ela tem a seguinte forma de ser lida, tá certo? Toda proporção, quando aqui, ao invés de letras, forem números, você vai ter, tá certo? A seguinte leitura: A está para B, assim como
não pode esquecer, tá? Assim como C está para D. Além disso, além da leitura da proporção, a gente tem os termos dessa proporção, certo? A gente coloca essa mesma proporção aqui, ó, aqui, certo? Temos os extremos e temos os meios. Nós temos ainda uma multiplicação, onde nós chamamos de uma multiplicação dos meios pelos extremos. Eu vou já falar sobre ela, tá certo? Só que aqui, se você representar as duas razões por divisões, aí você vê por que é chamado de extremos e meios, tá? Se você perceber, ó, o A sobre B, ó, que é uma razão, ó, tá vendo? A sobre B, ele é nada mais do que uma divisão, ó, certo? Eu já falei que uma fração, ela é uma representação de uma divisão. Então, tá aqui, ó, uma divisão, onde o numerador divide pelo denominador, ok? E aí, a mesma coisa acontece com a outra razão, onde o numerador da primeira razão, o numerador, ó, ele é um extremo, e o denominador da segunda razão também é um extremo. Para vocês verem, é um extremo por quê? Porque são os extremos das duas divisões, ó, eles são os extremos. O denominador da primeira razão e o numerador da segunda razão da proporção, tá certo? São chamados de meios. Porque se você observar na igualdade, eles estão mais próximos do meio, que no caso é a nossa igualdade. Então eles estão no meio da proporção, ok? É por isso que nós temos os extremos e os meios quando nós estamos falando de proporção, ok? Um exemplo bem básico, se eu tenho, né? Vou dar um exemplo aqui bem tranquilo. 3 sobre A igual a 9 sobre 15. Qual é o valor de A? Olha aí. Eu tenho uma proporção, tá certo? Mas está faltando um número nessa proporção. O que é que eu posso fazer para encontrar o valor desse número? Aí é que entra a multiplicação dos extremos pelos meios, que eu estava falando para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar de algum professor. Multiplica o meio pelos extremos. É disso aqui que ele está falando, tá certo? É a multiplicação dos meios. Olha aí, ó. Se vai multiplicar os meios, olha aí. Então vai ficar 9A, que é 9 vezes A, igual, você repete. E aí você vai multiplicar os extremos. Como é que iria ficar? 3 vezes 15 dá 45. Multiplicou os meios pelos extremos, certo? Agora, você vai fazer como se fosse uma equação normal. Está sendo multiplicado aqui essa letra por esse número. Eu quero deixar somente a letra aqui, ó. O que eu faço com o número? Ele está multiplicando. Então, eu vou pegar aqui e vou passar para o outro lado, dividindo. Quando eu efetuo essa divisão, eu vou ter que valor? Eu vou ter o número 5. Certo? Então, aqui no lugar do A é igual a 5. Então, essa proporção ela seria o quê? 3
quintos igual a 9 quinzeavos. Ok? 9 quinzeavos. Se você observar, tem uma outra maneira de você encontrar o A, que você vai fazer um outro processo, também utilizando a multiplicação, mas de uma outra forma, onde você vai encontrar o A, certo? Aqui como o número 5, mas de uma outra forma diferente dessa. Eu vou deixar isso para a reflexão de vocês. Qual é a outra maneira de ser feito esse exemplo? Pensem, vejam se vocês conseguem visualizar uma outra maneira de resolver esse exemplo, certo? Eu vou deixar para vocês refletirem sobre isso. Um grande abraço, copiem tudo, tá certo? Mandem para mim e qualquer dúvida podem mandar no grupo que eu respondo vocês.